podcast, um programa idealizado pelas empreendedoras do sul da ilha e apoiado pelo Sebrae delas. Nós estamos então aqui hoje para falar sobre a sustentabilidade no empreendedorismo e vamos agradecer então ao Sebrae delas por esse apoio, essa iniciativa. Agradecemos também as nossas embaixadoras que estão aqui conosco, a Alessandra e a Danusa, e agradecemos as nossas convidadas, a Neuza e a Nailma, que estão conosco. Então agora cada uma vai fazer uma breve apresentação do seu negócio, cada uma delas. Oi gente, eu sou a Danusa, uma das embaixadoras. Eu sou formada em arquitetura, sou de Chapecó e também tenho a parte do artesanato, foi onde eu me conectei com as meninas. Eu faço vasinho de concreto, velas, então foi onde a gente se conectou, comecei a participar. E a gente está nesse projeto lindo, né? As meninas me chamaram e adorando, me conectando com as mulheres. E é isso, uma breve apresentação, resumidinha. Muito bem, muito obrigada, Danusa. Olá, eu sou a Neuza, sou uma gaúcha que já morou em 12 estados do Brasil, trabalhou mais de 15 anos em obras de parques solares, parques eólicos, hidrelétricas e plataformas de petróleo. E desde 2016 eu venho atuando no desenvolvimento de soft skills das mulheres para que elas possam construir uma carreira que a respeite, que a reconheça e que a remunere de forma justa. Hoje eu sou uma mentora de engenheiras e uma treinadora de soft skills. Muito obrigada. Olá pessoal, boa tarde. Eu sou a Nailma Silveira. Eu sou a CEO da NS Acessórios e estou aqui hoje participando como uma convidada com essas mulheres maravilhosas, podendo trocar ideias, algumas conexões, estar discutindo assuntos pertinentes que acredito que todas vocês vão adorar. Boa tarde, eu sou Alessandra Carneiro, goiana, morando aqui na ilha. Eu sou psicóloga de formação, trabalho com desenvolvimento humano há muitos anos. E de 2009 a 2012 eu trabalhei com responsabilidade social e sustentabilidade dentro de uma holding, uma das maiores empresas, né, um dos maiores grupos de Goiás, onde nós tínhamos várias práticas de sustentabilidade, de destinação correta de resíduos, de educação ambiental, de expansão de consciência a respeito de educação ambiental. Uma das coisas que eu tenho mais orgulho de dizer é que eu, juntamente com toda a minha equipe, todos os voluntários de várias empresas parceiras, nós já plantamos mais de 20 mil árvores, 20 mil mudas de árvores nativas do Cerrado, em processo de reflorestamento no estado de Goiás. Então, é uma satisfação para mim conectar com as empreendedoras do sul da ilha, conectar com essas mulheres que trabalham essa questão do autoconhecimento, do autodesenvolvimento e principalmente da sustentabilidade nos seus próprios negócios. Muito bem, muito obrigada. Certo, então, agradecemos também aqui ao Café Decor, ao Adriano e a sua equipe que está nos recepcionando nesse dia. E vamos agora então com a Danusa, que vai fazer a primeira pergunta aqui, né? Então, gente, como a Cláudia falou no início, o nosso tema hoje é empreendedorismo sustentável e responsável. Então a gente vai conversar sobre, cada uma vai colocar um pouquinho da sua trajetória, de como trabalha isso na sua empresa. Então é uma troca, é um assunto que acho bem importante, né? Tem muita gente, muita empresa que trabalha com isso, a gente até nem sabe, e a gente tem às vezes uma cabeça muito fechada de que a sustentabilidade é reciclagem, é só separar o lixo, e não é. Então tem muito mais, vai muito além disso. Então é isso que a gente vai fazer hoje aqui nessa conversa e nessa nossa troca do dia. Então, a pergunta, eu vou fazer a pergunta no geral, se você quiser depois, né, a gente repete, que é... quer fazer pode perguntar. Qual a tua visão sobre a importância de conciliar negócios o seu negócio e a sustentabilidade? E quais as estratégias que você utiliza para reduzir o impacto ambiental no seu empreendimento? Então essa é uma questão. Então se tiver alguma colocação e quiser que eu repita, bem aberto. Neuza, vamos começar contigo. Ok, vamos lá. A importância da sustentabilidade nos negócios, para mim, ela vai muito além de um negócio, né?
Todas as empresas hoje elas são sustentadas por 4 pilares majoritariamente que sustentam o negócio, né? A redução do custo, o aumento do lucro, o ganho de produtividade e a mitigação de risco, né? Mas existem outros pilares que não recebem tanta atenção, mas que também se tornam, com o passar do tempo, vitais para um negócio se sustentar. E um deles, do meu ponto de vista, é a sustentabilidade, né? E como tu colocou muito bem, a sustentabilidade ela vai muito além da questão da separação de resíduos, né, ou do consumo de energia elétrica. A sustentabilidade ela está presente numa sustentabilidade de prazo de atendimento ao cliente, na sustentabilidade de preço, né, onde nós tenhamos uma precificação que esteja de acordo com a realidade do mercado, né, a sustentabilidade de recursos, né, dos recursos físicos que nós temos à disposição do nosso negócio e também, né, dos recursos humanos que nós temos disponíveis. E claro, se nós fizermos uma avaliação mais profunda, nós vamos encontrar a sustentabilidade em todas as esferas de um negócio. Do meu ponto de vista, a sustentabilidade é vital. Legal. Interessante. Desculpa o seu nome mesmo. Neuza. Como a Neuza acabou de falar, ela foi falando e fui aqui, a gente vai se reportando, né, tentando fazer um filminho assim. Sustentabilidade. Eu sou professora, tenho 32 anos, sou formação como bióloga e professora de ciências e biologia. Então, na sala de aula, se fala muito na natureza, meio ambiente, preservação, reciclagem. Então, a sustentabilidade, ela não é simplesmente essa questão da reciclagem do lixo. E não tem como eu, atualmente, sendo empreendedora, e querer trazer esse tema dentro da minha empresa, não tem como eu trazer isso se isso não é algo que está em mim. Porque a gente não consegue mudar de um momento para o outro. A gente tem que ter consciência do que é, desse fator importante dentro do ambiente que nós estamos, que não é apenas o modismo, porque muitas vezes as pessoas levam isso como uma situação de modismo, agora é moda reciclar, agora é moda não sei o quê, agora vamos fazer brincos orgânicos. Até isso a gente tem, mas de orgânico ele não tem nada. Até hoje eu questionei inclusive um fornecedor de peças que eu vendo, em que a linha orgânica. Mas eu perguntei, mas por que orgânico? Não, porque se deu esse nome, não faz sentido. Então, uma questão de modismo apenas. Então, a gente não pode generalizar, colocar a sustentabilidade como uma questão de moda, é uma questão de necessidade. E a partir do momento que você, enquanto pessoa, enquanto empresário ou empresária, tem certeza disso, tem certeza dessa importância para a nossa própria sobrevivência, porque não adianta pensar só no agora, a gente tem que pensar a longo prazo. Quando nós tivermos essa consciência, daí sim a gente vai de fato não fazer como uma obrigação, porque a lei exige ou isso ou aquilo, porque vai receber multas inclusive, mas sim porque nós precisamos. Então a sustentabilidade, ela é muito além, a Neuza falou, muito além daquilo que a gente muitas vezes imagina ser. Ela tem que estar em tudo, mas tem que partir principalmente de dentro de cada um de nós. Com certeza. Muito bom. Isso aí. Quero que eu fale? Quero. Até tem experiência. Quero. Feliz de falar. Uma das coisas mais bacanas em relação à sustentabilidade dos negócios, que eu aprendi pelos meus anos de experiência e pelos trabalhos voluntários que eu tenho feito também, é a respeito da otimização dos recursos humanos, né, materiais, respeitar, né, os recursos naturais e principalmente entender que existe um ciclo. E muitas das vezes nós precisamos repor, mesmo que não tenha sido eu a pessoa que fiz dano, que fiz uso, que extraí, mas eu preciso ter uma consciência de que eu preciso repor parte dessa matéria-prima, dessa estrutura que foi usufruída por algo ou alguém, e que as pessoas às vezes não têm essa responsabilidade. Então, quando a gente pensa em sustentabilidade, as pessoas acabam se colocando um pouquinho distante disso, porque pensam o quê? Essa coisa de energia eólica ou energia solar, essa coisa de aquele tanto de tambor de lixo dentro de casa, ou no pátio do colégio, ou no pátio da empresa, isso é muito feio. Uma série de coisas. A sustentabilidade começa a partir do momento onde que eu consigo, diversas vezes, diminuir o resíduo da minha casa, comprar mais coisas que eu vou descascar e menos coisas que eu vou desembalar. Já está começando aí uma pegada
consciente a respeito das minhas práticas, dos meus valores e das minhas escolhas. Outras formas de a gente colocar a sustentabilidade no nosso dia a dia, enquanto empreendedores, enquanto mães, mulheres, filhas, irmãs, colegas, funcionárias, colaboradoras. Se eu estou no ambiente de trabalho ou não estou no ambiente da minha casa, tem necessidade daquele aparelho, daquela luz, daquele eletrônico ficar aceso, ficar utilizando energia? Se não, se eu colocar um bilhetinho ali naquela tomada, naquele aparelho, pedindo para que seja desligado quando não está em uso, já é uma forma de praticar, além de uma economia, uma prática sustentável. Quando você está escovando os dentes, ou lavando louça, ou fazendo coisas, e você deixa a torneira fechada, é também uma outra prática de sustentabilidade. Eu estou falando de práticas simples, práticas, Cláudia, possíveis de que a gente possa fazer, que a gente possa tomar consciência, entender e fazer. Então tem muitas pessoas que abrem a torneira e não abrem assim, aquele tantinho de água, não, abrem um tantão de água e ficam ali, ó, 3, 4 minutos Olhando pra água, fazendo escovação e água escorrendo. E não tem essa necessidade. A mesma coisa é o banho, a mesma coisa é a descarga, a mesma coisa, sim, é a separação do lixo em casa. Por mais que possa ser muito difícil para muitas pessoas ter aquela quantidade de recipientes dos mais diferentes lixos, se você fizer uma separação de lixo reciclável e do lixo orgânico, você já consegue fazer uma grande mudança no processo de diminuição de uso de lixo em aterros sanitários por todas as cidades do país. Então, assim, a sustentabilidade, ela está, na verdade, não é nem um passo, mas ela está uma escolha diante de nós. E quando eu fazia a parte de capacitação dos voluntários, fazia a parte de engajamento das empresas para serem voluntárias nossas com os seus colaboradores, eu falava assim, olha, tem várias práticas aqui dentro da empresa que pode ser repensada, por exemplo, uma folha que vocês vão imprimir um relatório. Se é um relatório rotineiro, é uma coisa que vai circular aqui internamente e ele vai se perder e vai perder utilidade em pouquíssimo tempo, pode ser feito no papel de rascunho, onde o lado de cá já houve uma impressão e no verso que está branquinho a gente pode fazer a impressão nele. Agora, se é um documento que vai ser representado, que vai ser apresentado ou despachado para alguém, a gente vai utilizar uma folha. E tem empresas que conseguem fornecedores de folhas recicláveis, de papelaria reciclável. Mas realmente olhando o que a Nailma falou sobre essa pegada verde que essa pessoa tem. Porque às vezes eles colocam como orgânico, como reciclado, como sustentável, como responsável. E no fim das contas, quando você investiga o processo, não está. É só um marketing, é só uma prática falsa que as pessoas podem colocar. Então, existem várias escolhas que a gente está a um passo de fazer e fazer muita diferença dentro de casa, na nossa comunidade, no nosso bairro e no nosso trabalho e por onde a gente passar. Então é um processo de você se colocar num papel de observador. Por exemplo, em Goiânia, eu tenho 2 cães que são doutores e tem uma ONG que arrecada aquele clipe da latinha quando a gente abre assim, faz e aquelas tampinhas de qualquer coisa, e eles arrecadam o máximo disso por todo o estado, juntam e eles pegam essa verba dessa reciclagem vendida para fazer cuidados gerais com os animais. Castração, procedimento de recuperação, a questão de medicação, tudo que você pensar eles fazem. E assim, antes era um trabalho social e voluntário, e depois se tornou uma ONG que tem incentivos através de empresas, patrocínios através de empresas e também subsídio hoje através do governo. Então, além de eles estarem subsidiando diversos abrigos que precisam de cuidados com os animais, eles estão tirando toneladas de coisas do planeta. E são coisas que são essas coisinhas pequenas que geralmente a gente deixa passar batido. Ah, a tampinha caiu aqui nesse lugar? Fica. Ah, o lacre caiu daqui? Fica. São coisas que são pequenas, mas trazem um grande impacto. Então, tem várias práticas, se você pensar, que você com a sua pegada profissional, sua experiência de vida, você pode se apropriar delas e falar assim, não, eu quero fazer parte disso. Isso não me custa fazer, e se me custar, eu pago o preço que for para eu fazer essa diferença, sabe? Então, é esse olhar para essas escolhas que a gente pode fazer enquanto pessoas esclarecidas e assumindo uma responsabilidade sobre a nossa parte nessa sustentabilidade. Muito bom, Alessandra. Adorei. Então, vamos discorrer mais sobre o assunto. Quero escutar mais da Neuza também. Eu vou aproveitar o gancho dela em relação a trazer esse esclarecimento do dia a dia, que muitas vezes a gente não se dá conta, né? Na vida pessoal e na vida profissional. E eu vejo que a pandemia veio para mudar totalmente, né? A forma como os seres humanos eles se relacionam
consigo e com o planeta. E eu acredito que a sustentabilidade também foi impactada por isso, né? Nós somos forçados a lidar com a vida de forma digital, né? Antigamente nós tínhamos que, por exemplo, fazer um registro da nossa empresa na junta comercial. Nós tínhamos que juntar uma pasta de documentos, colocar embaixo do braço e ir até a junta comercial para fazer o registro do nosso CNPJ. Né? E hoje é tudo no digital, absolutamente, né? E as empresas, felizmente, além da questão dos recursos, como eu havia comentado, né? Da redução do custo, do aumento da lucratividade, do ganho da produtividade, as empresas também estão entendendo que o mercado está pressionando, né? E elas percebem que se elas não fizerem movimento em relação à sustentabilidade, até como estratégia do próprio negócio, a escolha que os seres humanos têm de adotar a sustentabilidade no seu dia a dia vai se estender para as compras que as pessoas fazem também, né? Se nós formos observar, tem grandes marcas, principalmente de cosméticos. Quando a gente fala em cosmético, fala em perfume, a gente lembra delas. Por quê? Porque elas trazem sustentabilidade de forma muito forte na estratégia do negócio. E não é só discurso, né? Como muitas, né, do setor fazem. Então, do meu ponto de vista, a tendência é que cada vez mais os negócios se tornem sustentáveis por escolha, mas também por pressão. Né? E nós, como pequenas empreendedoras, é para observar, como ela também comentou, no nosso dia a dia, onde é que eu consigo reduzir, minimizar os impactos que eu estou causando no meio ambiente, seja na separação do resíduo, seja no apagar uma luz, seja no evitar, né, de imprimir um documento, de pegar papéis para fazer anotações sem a necessidade real disso. Existem sim muitas formas da gente aplicar de maneira simples no nosso cotidiano, né? E a escola está aqui na palma das nossas mãos para nos ensinar. Se a gente tiver qualquer dúvida, a gente procurar lá no Google como eu aplico sustentabilidade no meu pequeno negócio. Certamente nós vamos nos surpreender com as respostas que virão. Uma coisa também que tem, que a gente já teve, eu já ouvi falar muito mais, e juntando o tema, isso volta. Algumas empresas, tanto pequenas, dependendo da quantidade de funcionários que tem, mas a prática da carona, que também é uma forma de sustentabilidade. Tipo, eu moro perto de 2 colegas, então, pô, vamos dividir, vamos combinar de junto, ao invés de ir com 3 carros, vamos com um só e dividir a gasolina, cada dia vai um. Então, isso também é uma prática pequena, uma prática simples, que se tu organizar, consegue fazer, e isso também faz parte da sustentabilidade. Então eu acho que são realmente coisas pequenas, como aí ele falou, a questão da água, de cuidar em casa, cada passo que a gente dá. Aí ele falou de derrubar uma tampinha. Eu derrubo uma tampinha, eu olho, é uma tampinha, mas se a gente está em 10 pessoas aqui, cada um derruba uma tampinha, são 10 tampinhas. Então isso é o volume que acaba gerando, não é o fato de tu derrubar uma tampinha. É realmente o volume que isso vai gerar depois, porque você não está sozinho. É ter esse pensamento mas eu vou fazer minha parte. Então, se cada um fizer a sua parte, são todas as pessoas fazendo. Então, eu acho realmente, a gente tem que abrir a cabeça que sustentabilidade não é uma listinha pequena de coisas. Ela engloba muito mais, e é só de realmente a gente pegar e ver o que a gente consegue fazer para isso. Né? Então, a gente vê muito essa questão que tu estás falando em sala de aula com os alunos, porque os meus alunos geralmente eles são da faixa etária de 12, 13 anos a ensino médio. Né? Então, como é mais fácil trabalhar esse assunto, porque você não precisa trabalhar o assunto. Você, vamos trabalhar. É a prática que você está fazendo. Aí tocou o sinal, vamos para o recreio. Se é um dia assim, nós vamos ficar acesa. O último que sai, você sabe que tem que apagar a luz. E, sabe, existe um lixeiro na sala, vai no chão, mas a quantidade de lixo que você está produzindo, por que você está rasgando essa folha de papel aí? Porque eu risquei aqui, mas o restante não dá para usar. Então, e a gente vê muito isso que vem de casa, sabe? Acho que envolve até uma questão cultural, né? Os hábitos, os costumes. Ao mesmo tempo eu fiquei lembrando que lá na minha infância, porque eu morava no interior, meu pai era agricultor, e na época a gente se desmatava. Mas o que tem, né? Não se falava nisso, não se falava em recuperar meio ambiente, mas o meu pai, com toda a simplicidade dele,
ele tinha os irmãos que moravam, porque era aquela coisa assim de ter terras e terras, e que todos moram um perto do outro, né? Mas ele não aceitava, ele ficava sempre cobrando, ninguém poderia desmatar perto das nascentes. Então, perto de nascente não se mexia. E ele cobrava isso, né? Mas as árvores, em outros locais, se desmatavam para queimar, para fazer qualquer coisa ali. Hoje, nem pensar. E eu fico lembrando, né? Se hoje fosse aquela época, assim, meu Deus, como que eles iam cortar madeira para secagem do fumo nas estufas, que era o que existia, né? Queimava a madeira, assim, queimava para secar o fumo na estufa. Não se falava nisso. Ainda bem que começou-se a pensar e começou a ver da importância do ambiente que a gente tem, que a gente precisa disso para a nossa própria sobrevivência. Então, tudo isso que foi comentado, do catar a tampinha daqui, o lacre dali, são coisas que são os exemplos que se dá. E é muito mais fácil a gente, através dos exemplos e os pequenos aprenderem, do que mudar a mentalidade de uma pessoa que já passou a vida toda jogando de qualquer maneira, vai lá no mercado, traz um monte de sacola para casa, né? É mais fácil o pequeno ir aprendendo e vai lá ver, ensina a mãe. Tem uma vizinha que é pequenininha dizia para a mãe, né, a filha, mãe, mas na escola a professora disse que não é para fazer assim, é para a gente não levar de casa a nossa sacola ou a nossa caixa para botar a compra dentro. Então, eu acho interessante porque eles aprendem muito mais fácil e eles percebem muito maior a necessidade do que nós que somos adultos. Eles acabam se tornando fiscais, né? É, Uma coisa legal, bacana, sim. Meiras, em relação a isso, por experiência, assim, uma experiência nova que eu tive morando aqui na ilha é o seguinte, né, pouco mais de 18 anos, porque eu só tenho 18, há muitos anos eu viajo pra praia e eu sempre tive aquela consciência assim, o meu lixo eu cuido, né, às vezes no máximo alguma coisa que tá ali próxima a mim eu cuido e sigo, então eu nunca me preocupei como ficaria a praia pós-verão, pós-temporadas. E desde dezembro morando aqui, tendo a oportunidade de ter passado esse verão morando na ilha e frequentando diversas praias, eu percebo como muitas das vezes as pessoas, por não terem tido essa instrução inicial como um valor de cuidar do meu lixo, de no mínimo carregar a sujeira que eu provoco ou deixar só a minha pegada na areia, como fica um saldo para quem está morando aqui. Todas as vezes que eu faço caminhada na praia, eu percebo que eu volto da caminhada com o bolso do casaco cheio de sujeira, cheio de lixo que eu cato no caminho. Às vezes eu cato uma coxinha ou outra e devolvo pro mar, ou se é muito, muito especial, eu fico com ela por um tempo, faço o meu processo de alimentação e devolvo, mas eu sempre volto com os bolsos cheios de lixinho, assim, né, de tampinha, de bituca de cigarro, então não se fala. E aí eu percebi alguns movimentos de grupos de esportistas, de adolescentes, de escolas, de catadores, de pessoas que trabalham com reciclagem aqui na ilha, que pós-verão, eles pegam aqueles recipientes que eles saem peneirando toda a areia para fazer a limpeza do resíduo, do lixo que o turista deixa para a praia, para a natureza. E daí eu fico pensando, poxa, se você vai visitar uma pessoa que está lá te acolhendo super bem, você sai da casa dela, você deixa todo aquele lixo, aquele entulho, você acha que isso é correto? Você acha que faz sentido para a pessoa te receber outra vez, receber bem? Não. E por que quando você vai para um ambiente que é natureza, que é público, que é uma praia, que é um ambiente onde você pode desfrutar, você não tem esse pensamento, essa prática? E aí vem uma pergunta super importante. Tá, a gente consegue ver já no cenário da escola, no cenário da empresa, a gente consegue ver no cenário de casa, do trabalho, mas como empreendedores, como nós conseguimos ser mais sustentáveis, mais responsáveis, ter uma pegada mais verde, deixar uma pegada mais limpa, inclusive fazendo essas boas práticas? Por exemplo, vocês falaram que vocês se conheceram nas feiras, né, vendendo objetos específicos para que outras pessoas os tenham, decorando de forma utilitária na sua casa. A elaboração desse objeto já pode ter vários elementos já que respeitem a natureza. Segundo, a embalagem que você embala o seu produto e você vai entregar também pode ser de um material reciclado. Também pode ser não ter uma embalagem. Simplesmente falar assim, olha, pensando na sustentabilidade, caso você queira, tem essa opção para você consumir, comprar, e se não, você não se importar, você pode levar esse objeto, que é possível de você levar na mão tranquilamente, sem a gente colocar nenhuma outra embalagem no planeta.
Então tem várias práticas que a gente pode utilizar enquanto empreendedoras para isso, para essa comunicação, para essas práticas e principalmente para essa comunicação baseada na informação, na orientação e nessa sensibilização das pessoas. Porque como mulheres que somos matrizes, multiplicadoras de conhecimento, multiplicadoras de recursos, multiplicadoras de habilidades e competências em nós, nos nossos e nos outros que nos cercam, acredito que nós temos essa responsabilidade, todos têm, mas nós, além de termos essa responsabilidade, nós temos a habilidade natural de ensinar, de servir, de dar o exemplo, sabe? Então, uma forma de você, empreendedora, fazer isso, o próprio Sebrae, ele tem várias práticas, vários programas aceleradores que eles colocam, incentivam, capacitam, qualificam você, o seu negócio, inclusive várias coisas que você poderia fazer uma escolha comercial comum, né? Não vou dizer que não tão sustentável, mas comum. Você pode passar a fazer prática sustentável que você acaba recebendo outro tipo de subsídio e de benefício. E isso a título de marketing, de publicidade, várias pessoas que já têm esse poder de escolha responsável acabam priorizando você, comprar de você, comprar o seu produto, comprar da sua empresa, comprar do seu negócio, a comprar de outra pessoa. Então, eu acredito que todo negócio tem várias práticas que podem ser aplicadas e daí cabe a você ir lá no professor Google e pesquisar como que uma artesã de joias, como que uma terapeuta ocupacional, como que uma terapeuta holística, como que uma psicóloga, como que uma advogada, como que uma médica, como que uma... Enfim, todas as nossas profissões e negócios e trabalho. Como que eu, na minha profissão, no meu segmento, posso ter práticas sustentáveis? Eu te garanto... Você pode fazer a oficina de sustentabilidade que nós oferecemos no Grupo das Empreendedoras da Ilha. Posso. Olha, já está o convite para a oficina de sustentabilidade que nós temos em breve, que a qual vai oferecer aqui no Grupo das Empreendedoras. Mas existem várias práticas simples, possíveis e que é de fácil a apropriação para você e para os seus, para que vocês possam colocar em prática. É realmente um processo de tomar consciência, de ter clareza disso, se manter atenta a isso e fazer sempre essa escolha. Essa escolha no supermercado, na farmácia, dentro de casa com as suas rotinas, ensinando para os que você tem, falando para um colega que pode ser diferente, como foi para você, como pode ser para o dela, e assim sucessivamente. Muito bem, muito bom. Não é? Ótimo. Maravilhosa essa discussão. Então, gente, aqui no Grupo das Empreendedoras do Sul da Ilha, a gente trabalha bastante com a sustentabilidade, a gente oferece, como a Ericina está falando, fica bastante lixo aqui pelas praias, né, vem bastante. E aí, uma vez no mês, a gente tenta mitigar um pouco desse impacto fazendo ações de limpeza da praia. E realmente é um trabalho fazer aquilo, realmente. A gente se sente muito gratificado, né, de fazer o trabalho, mas ao mesmo tempo muito chateado de que outras pessoas deixaram aquele lixo lá pra gente ter que fazer esse trabalho. Então, essa parte do que o planeta está sendo impactado, né, porque a gente está aqui há gerações sabendo o impacto que tudo tem no planeta e o que a gente faz com isso, a gente ainda não conseguiu fazer nada. Porque a gente tem vários projetos aí, a gente tem o Floripa Lixo Zero 2030, estamos em 2023, me digam se vocês acham que em 2030 nós estaremos lixo zero. Estamos em 2023, o projeto é Floripa Lixo Zero 2030, faltam poucos anos. Em 7 anos, será que a gente vai ver lixo zero aqui em Floripa? É desafiador, mas é possível. Impossível não é. Não é impossível, né? É difícil. É desafiador, mas é possível. Mas vem toda uma questão de consciência, de educação, de implementar isso para que as pessoas realmente tenham a consciência do quão importante isso é. Então, é um trabalho difícil de ser feito, a gente vai torcer para que realmente isso aconteça, mas a gente sabe que realmente é um trabalho que é muito de cada um também, da consciência de cada um, né? Acho que da responsabilidade de cada um fazer a sua parte. E até que ponto você está disposto a fazer isso? Porque é muito aquilo, o outro vai fazer, deixa que o outro faça. Sabe aquela... Jogando pro outro, a responsabilidade, tirando a responsabilidade de si e jogando pro outro. Mas eu não faço, ou eu só faço isso, mas o que eu só faço, entra dentro daquilo, da tampinha. Eu só faço isso, somando no final. Então é muito acredito que seja muito da consciência mesmo e cruzar os dedos para que realmente em 2030 a gente tenha
Uma coisa Cruzar os positiva, dedos né? e arregaçar as E mangas. arregaçar as Exato. mangas, exatamente. Até porque as pessoas que, desde a época que nasceram nos anos 50, a partir dos anos 50, uma pessoa que vive 75 anos produz 42 toneladas de lixo. E a gente tem como lixo tudo que nós temos aqui conosco, tudo aqui vestindo. Se não está conosco, a gente dá o nome de lixo. Né? Tudo. No momento que a gente deixou de usar, a gente dá o nome de lixo e coloca longe da gente, num lugar que a gente não vai ver mais, e dá o nome de lixo. E dar esse nome de lixo para as coisas gerou um impacto negativo na Terra, né? Porque inclusive as próprias marcas, como todo mundo aqui comentou, que trazem tudo que a gente come, trazem tudo embalado. E por que a gente nunca se perguntou por que elas não embalam de outra forma a nossa comida, as nossas coisas? Por que elas nunca pensaram já em ser uma embalagem sustentável? E colocaram a culpa em cima da gente para a gente se sentir mal, porque a gente não sabe e não tem lixeiras coloridas para separar o nosso lixo. Lixo, né? Essa palavra é inventada. Eu achei, estás falando da comida, né? Uhum. Desculpe te interromper, mas só vai, querendo vai. acrescentar, eu achei o máximo. Tem alguns países na Europa, tem algumas cidades, na Alemanha, se não me engano na Irlanda também, e outros que eu não me recordo, aonde você vai comprar produtos, a grande maioria, eles não vêm embalados. Tudo que é grão, tudo que é pó, tudo, sabe? É como se fosse algo onde fica armazenado dentro, tipo caixas, alguns só abre a torneirinha e você tem que levar de casa o seu saquinho. E aí a reportagem que eu vi, a moça, ela tinha feito de pano e ela levava de casa os saquinhos dela, de paninho, e lá colocava o seu feijão, a lentilha, arroz, soja, vários produtos assim, e outros que não podiam ser no saquinho, então ela levava de casa outros tipos de pacote. Mas naquele local não vendia nada embalado. Você compra, é como se fosse o a granel, mas se a gente for aqui comprar o a granel, vai lá, pega o saquinho plástico, né? Exato. E lá não. E se você for no mercado comprar outros produtos que são congelados e que tenham que ser embalados, aí você leva a sua sacola. Mas isso é uma questão cultural, é um desafio. Sim. Muitos lugares tem mercados que não existe mais sacolinha. Ou cobram a sacola de você. Então, será que aqui, se eles não tivessem mais a sacolinha, qual seria a reação das pessoas? Exato. No início, com certeza, todo mundo ia berrar, ia loucura. Exato. Mas, até que se conscientizasse. Mas eu acho que tinha que se tirar sacolinha já. Temos tantas empreendedoras aqui que fazem sacolas lindas de couro para carregar, né? Pra que ficar carregando plástico ainda? E a questão de costume também, da gente acostumar realmente com isso. Porque Porque assim, uma questão cultural, né? É o o costume novo mesmo. sempre assusta, o novo sempre é difícil, mas a partir do momento que tu começa a fazer, tu faz uma, faz duas, e aquilo começa a se tornar rotina, eu acredito que com o passar do tempo vai ficando mais Vai fácil ficar de tu, normal, vai digamos virar assim. o normal, exatamente. Exatamente. Muito bem, Porque se vocês forem observar, eu outro dia observei, aliás, comecei essa semana e tá lá na lavação, em uma caixinha de papelão, ao invés de pegar o lixo reciclado, em casa a gente tem o orgânico e tem o reciclado. Ao invés de levar o reciclado lá pro latão do reciclado, eu deixei ali só pra gente ter a ideia de quanto produziu de lixo reciclado durante a semana. Gente, hoje eu olhei pra caixinha e amanhã que é o dia de retirar. Hoje eu olhei pra caixinha, eu disse, que isso, que loucura. E 2 pessoas. Eu disse, por que a gente produz tanto assim? E as outras vezes eu nunca fiquei observando. E essa semana eu fiz proposital, né? Porque senão eu me levo lá fora, meu esposo. Então, essa semana eu disse, não, o que é reciclável vai ficar nessa caixinha pra gente levar, pra ter a ideia de quanto que a gente produziu de lixo reciclável essa semana. É um absurdo. É um absurdo. E isso cada pessoa. E por dia, por semana, por mês e por ano. Sim. 72 toneladas. Não, 42 toneladas se viver 75 anos. Que a gente produz. Eu recentemente estava lendo, na época que eu trabalhava já como gestora dessa ONG dentro da holding, eu já fazia essas leituras a respeito de menos impacto. E na época, a minha chefe, né, a líder, que eu me reportava diretamente,
Eu lembro que ela estava grávida e o nosso departamento de sustentabilidade, a gente fez uma brincadeira com ela. E nós compramos o enxoval dela, as coisas que ela fez um chá de fraldas, muito mais pra gente celebrar aquele momento com ela do que pela necessidade de ganhar presentes nossos. Só que a gente queria presentear. E daí, qual foi a nossa escolha? Por exemplo, assim, como empreendedora, como amiga de uma amiga que, por exemplo, que está grávida, que vai ter um bebê, que está fazendo um evento, posso presentear alguém? E daí nós compramos coisas de mulheres, assim, absorvente, protetor de seio, essas coisas ecológicas, né, que são, tipo, antigamente usava-se esses paninhos e no formato hoje em dia já tem aqueles impermeáveis que não deixam vazar de jeito nenhum. E também as calças plásticas, né, que você tem os refis para colocar. E nós compramos e demos para ela. Foi algo tão inesperado, tão inesperado. Ela é uma pessoa de bastante abundância financeira, né? E quando ela recebeu o presente, ela perguntou o que era, a gente explicou. Aí ela pensou assim, meu Deus, nossa, é mesmo, eu não vou poder ter esse bebê emitindo tantas fraldas e jogando, descartando isso no lixo. Como que é feito? Daí a gente foi estudar para explicar para ela como que era. Então, um bebê, até o desfraude dele, ele emana, eu não lembro a quantidade, mas emana uma quantidade gigante de fraldas. E quantos bebês tem nascendo no mundo, gente? Então, você como mãe, como empreendedora, quando você pensa assim, os meus objetos, os objetos do meu filho, eu vou utilizar de uma forma mais respeitosa e sustentável, ou eu vou no mercado e vou comprar aquela porrada de fralda, vou fazer o descarte deles de forma não direcionada, né? Sem a destinação correta. E o planeta e as empresas que fazem esse processo aí de cuidar do lixo que se virem. Então eu lembro que ela ficava num conflito. O que ela fez? Por ter uma pessoa de posses, ela contratou uma pessoa para cuidar dessa parte das fraldas e comprou um enxoval dela todo de fraldas de tecido, fraldas brancas, né? Aquelas fraldas que eu usei quando era bebê. Eu usei nos meus filhos. Então, eu usei quando era bebê. E ela fez uma escolha. E a partir disso, as amigas dela, pessoas de grande influência na sociedade, de grandes negócios de outras empresas, começaram a fazer chás e elas não pediam mais fralda descartável. Elas pediam fralda reciclável e elas pediam objetos que tivessem mais uma pegada de sustentabilidade. Exato. Então virou um movimento Maravilhoso. da alta sociedade, por conta de um movimento, de uma prática, de uma atitude de 3 colaboradores. Perfeito. Viu só, gente? A gente pode ter muitas formas sustentáveis. Então, vamos falar aqui para chamar Vamos dar encerramento, na verdade, né? A nossa parte aqui da conversa sobre sustentabilidade no mundo e no empreendedorismo. Agradecendo então aqui ao Sebrae Delas pelo apoio, ao Café Decor, ao Alexandre e toda a sua equipe. Alexandre, não? Adriano. Para quem não conhece o lugar, né, a gente está no Café Decor aqui na Lagoa. Esse barulho que vocês estão ouvindo de carro passando é porque a gente está do lado da rua mesmo. Então, assim, mas a gente está aqui com uma vista, gente, que vocês não incrível. têm ideia do que é a Mostra vista bem. maravilhosa. Não vai dar para ver aqui a vista, mas a gente vai deixar fotos depois para vocês a assistirem. gente vai deixar ali o Instagram também deles, né? Então, esse barulho é por conta disso. Até a ideia do projeto realmente é ser num lugar aberto ou num lugar, numa cafeteria, é sair fora do estúdio, é usar realmente os recursos que a gente tem, natural, assim, livre, então Sustentável. Apoiando os negócios locais, principalmente isso, né? Então, mais uma vez, obrigada Café Decor, obrigada Adriano por esse espaço lindo de vocês. E obrigada a todos que participaram de hoje. A gratidão aqui a Neuza, a Ilma, a Alessandra, gratidão. Então, dando encerramento aqui ao Ela Podcast.